porque a Tua palavra declara que Jesus está retido no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. E nós sabemos, Tu és o Senhor do tempo. E nós nos rendemos e descansamos no Senhor, porque o tempo do Senhor é perfeito, é bom, é agradável, é o melhor para nós. E eu sei, o Senhor se compadece e não quer que nenhum se perca, mas todos alcancem a salvação. Por isso, nesse tempo oportuno que estamos vivendo aqui ainda, haja salvação no meio dos homens. E o Teu servo nos transmita hoje a palavra da verdade, as palavras de vida eterna e a instrução do céu, para nós vivermos mais uma semana que agrade o Teu coração e que nos alegre também com vida, com saúde, em nome de Jesus. Amém. Prega bem, varão. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Tudo na paz? Como diz o apóstolo, olha nós aqui outra vez, hein? Mas Deus é bom, não é? É ou não é? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom demais. E eu queria compartilhar algo com vocês nesta manhã, que, na verdade, Deus tem falado comigo. Então, a bênção é que eu compartilho aquilo que Deus tem falado comigo. E gostaria que a gente pudesse ser edificado nesta manhã com a palavra de Deus. Porque Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso. E se não aconteceu o arrebatamento nesse dia, mas está muito próximo de acontecer. Todos nós sabemos disso. Não sabemos exatamente quando, mas a gente tem que estar realmente agora mais turbinado do que nunca, para a gente estar operosos mesmo quando o Senhor voltar, não é? Se você é daquele que deu o cheque predatado, agora chegou a hora de pagar o cheque. Não tem mais jeito, agora tem que pagar, tem que trabalhar. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar um pouco com vocês sobre quando Deus nos criou corpo, alma e espírito, amém? Em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz que nós temos que manter irrepreensíveis até a volta de Cristo, nosso corpo, nosso soma, nossa alma, nosso psique e nosso espírito, nosso pneuma, amém? Então nós somos feitos trinos, como o trino é o Senhor. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele, porque nós somos um espírito que possui uma alma e que possui um corpo. Só que a nossa natureza insiste em dizer ao contrário que nós somos. Que nós somos uma alma que tem um corpo e que tem um espírito. E isso, desde pequeno, nós somos ensinados disso. Então, nós temos que satisfazer os desejos da nossa alma, nós temos que procurar coisas boas para o nosso corpo, nós temos que procurar coisas prazerosas para o nosso corpo e para a nossa alma. Só que, aí é que está o grande equívoco, porque nós, de fato, somos um espírito. E o apóstolo Paulo, ele trata de uma forma muito clara que há uma luta entre a carne e entre o espírito. Amém? E essa carne, de comum acordo numa interpretação bíblica, se sugere que seja o corpo mais a alma que milita contra o espírito. Vocês estão comigo? Amém. Mas eu quero hoje, essa luta é clara. Eu acho que a gente já aprendeu muito sobre isso. Mas eu queria hoje trazer uma outra luta que acontece dentro da nossa alma. E eu queria trazer algumas evidências e versículos bíblicos que mostram que para que a gente possa ter uma vida espiritual saudável, a nossa alma, ela tem que corroborar, ela tem que estar junto para que a gente possa ter uma vida espiritual conforme o Senhor nos ensina.
Deixa eu tentar te explicar. Porque às vezes a gente tira e separa de uma forma tão separada a alma do espírito, que parece que o espírito ele vai se alimentar sozinho, parece que o espírito, só de você ouvir a palavra, você vai se tornar uma pessoa espiritual. Aí eu quero dizer para você que dentro de nós, na nossa alma, há uma luta. Uma parte dentro de nós, da nossa alma, ela quer ser espiritual. E uma parte dentro de nós não quer ser espiritual. Amém? Olha só que coisa interessante. Tudo que você vai conquistar na sua vida, você precisa de concentração. Tudo. Não tem nada que você consiga fazer na sua vida sem você ter uma concentração. Ontem foi aniversário da minha nora. Eu estava conversando com a minha cunhada, a irmã da Rosana, e ela, nada mais, nada menos, disputou o Ironman em Tennessee, nos Estados Unidos, com 59 anos de idade. 59 anos de idade. Ela participou aqui no Brasil, ganhou em primeiro lugar e foi convidado para o Ironman oficial lá em Tennessee, nos Estados Unidos. Qual a distância, Rô, você lembra? A distância de natação, corrida. É 90 de corrida, acho que 60 de bicicleta. 20 de corrida, é meio Ironman, né? 60, bom, é algo assim. Acho que é 3 quilômetros de natação, 60 de bicicleta, e 90 de bicicleta e 20 de corrida. Uma pessoa de 59 anos. Aí eu conversando com ela, diga assim, Deus é bom, né? Eu já estava com essa ministração no meu coração, assim, né? E ela ontem falando para mim assim, eu só consegui terminar porque eu tive que me concentrar e eu fui treinado por uma psicóloga o que eu deveria pensar quando eu estivesse correndo. Porque ela falou que de bicicleta, ela andou 5 quilômetros no plano e depois de 5 quilômetros ela subiu 6 quilômetros de serra. E aí depois foi mais não sei quantos lá, mais 80 quilômetros para frente de plano. E ela falou que quando ela viu a serra, um dia antes que ela foi olhar, só de olhar para a serra ela já tinha desistido. Falou, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir. Ela falou assim, pensa na Serra Velha de Santos, mais íngreme ainda, 6 quilômetros pedalando. Mas ela falou assim, ainda bem que eu fui preparada psicologicamente e que eu não tinha que pensar quanto faltava para chegar. Então ela selecionou aquilo que ela colocava na mente dela para que ela pudesse alcançar aquele objetivo. E o que aquela amiga dela que ajudou ela falava era, você vai redondinho, não faz força de mais e nem força de menos. Não se desespera, põe na menor marcha e vai. E vai, você só faça isso. E vai, e vai, e vai. E ela conseguiu finalizar a prova em quanto tempo? 6 horas e pouco de natação, ciclismo e corrida. Uma pessoa de 59 anos. Agora fala para mim se você entende a importância da mente, a importância do intelectual, a importância de você dirigir os seus pensamentos em prol daquilo que é bom para você. Não é? Pena que a pastora Lília não está aqui hoje, mas ela podia me ajudar aqui. Qualquer psicólogo sabe que na nossa alma nós temos os pensamentos bons e os pensamentos sabotador. Não é? E que nós temos um diálogo interno. Eu não sou psicólogo, nem estou aqui para dar aula mas isso é importante vocês saberem. Todos nós temos um diálogo interno. Então você conversa com você mesmo tudo que você vai fazer. Você já percebeu isso? Já ou não? Você olha assim, você pensa e fala, eu vou fazer. E vai. Você está lá na beira de um trampolim, lá na piscina de 5 metros de altura. Você fica lá até que você fala assim, eu vou pular. Aí você pega e pula.
Então, tudo que a gente vai fazer na vida, nós temos um diálogo interno, e nesse diálogo interno, a gente decide aquilo que é bom para nós ou não. Só que tem aquele sabotador, que no diálogo interno, sempre vai tentar impedir você de fazer aquilo que o Espírito quer que você faça. Quantos estão me entendendo aqui? Está me entendendo? E não é verdade? Muitas vezes, você anda pela fé, você ouve a palavra, e aí você diz, não, eu vou ser curado, em nome de Jesus. Aí vem o sabotador, curado nada. Que curado? Esquece, rapaz. Os outros podem ser curados, mas você não vai ser curado nunca. Sim ou não? Amém? Só queria fazer essa introdução para ler um texto de Jeremias agora com vocês. Em Lamentações, no verso 3, a partir do verso 21, você me ajuda aí, Vlad? Do 21 a 26. A minha versão diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa versão diz assim: torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Eu fico com a minha, tá? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O profeta Jeremias sabia dessa sabotagem interna que a gente tem. Ele conhecia esse diálogo interno que a gente tem. E ele disse assim: eu preciso, é uma questão de sobrevivência, eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso, às vezes o lado racional, e às vezes eu vejo isso, às vezes eu vejo que nós temos uma luta entre a mente e o coração, na verdade é tudo mente, mas entre o intelecto e o sentimento, vamos dizer assim. Às vezes a gente tem essa luta, e às vezes a gente tem razão, mas a gente não sente aquilo, a gente sente de uma forma diferente aquilo que a nossa razão nos diz. Às vezes a gente lê na palavra de Deus e tem um entendimento, mas às vezes a gente não sente aquilo. Já aconteceu com você isso? E na verdade o que o Senhor quer é alinhar a nossa razão com o nosso sentimento, com o nosso espírito. Trazendo à memória aquilo que me dá esperança. É como se eu tivesse que ter uma capacidade de adestrar a minha alma, a minha intelectualidade, para eu convencer o meu sentimento de que a palavra de Deus está certa. Quer ver uma coisa? Eu, durante muito tempo, eu ouvia pessoas falando aquilo em pregações e alguma coisa assim, e aquilo me balançava, dizia assim: vocês são hipócritas, vocês cantam louvores daquilo que não sentem, daquilo que não está no coração de vocês. Você diz: ah, Senhor, Tu és o meu único tesouro, quando você não tem o Senhor como único tesouro. E aquilo me balançava, porque de fato aquilo que a gente cantava não era aquilo que a gente sentia, não era aquilo que na realidade. Aí eu comecei a ver, como através de Jeremias, e depois eu vou mostrar para vocês o salmista, o Davi, que quando a gente está declarando esse louvor, nós estamos declarando e ensinando a nossa alma, e profetizando para a nossa alma como é que nós temos que ser. Então eu não entendo isso mais como uma hipocrisia. Eu entendo como nós precisamos adestrar a nossa alma a se alinhar com o Espírito. Amém? Então, por que a palavra diz, lá em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte está no poder da palavra? Não é? Por que diz isso? Porque há um poder na palavra, há um poder naquilo que você fala.
E você precisa começar a falar isso, a gerar essa matéria-prima no reino espiritual, para que o seu sentimento comece a se alinhar com a tua palavra e com a tua verdade. Amém? Então você precisa sim declarar, independente daquilo, porque, gente, todo mundo aqui poderia ter uma opinião ao meu respeito. Todo mundo poderia achar aquilo que eu sou, aquilo que eu deveria ser. Mas só uma coisa hoje me importa, é aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Amém? Só isso me importa. Nada mais me importa do que as pessoas pensam ao meu respeito, do que as pessoas acham ao meu respeito. Não que a gente tem que ser pessoa intragável e não tem que ser uma pessoa agradável aos outros. Não é isso que eu estou falando. É que eu não tenho mais peso quando alguém ou alguma pessoa pensa alguma coisa ao meu respeito. Por quê? Porque eu vou declarar com a minha boca aquilo que a palavra diz que eu sou, ao meu respeito, e eu vou gerar algo no reino espiritual, e vou trazer isso para dentro de mim, para dentro da minha alma, e para dentro dos meus sentimentos, e os meus sentimentos se aliarão com a palavra de Deus, porque eu profetizo, porque eu falo aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter essa prática. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nós somos. Nós não podemos viver uma vida cristã espiritual sem saber quem Deus é. Nós não podemos viver uma vida espiritual cristã sem saber quem nós somos. Nós não podemos viver uma vida espiritual cristã sem saber para que é que nós somos chamados. Nós não podemos viver uma vida sem saber por que Deus, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque todos nós temos um chamado, todos nós temos algo especial de Deus. Deus colocou algo dentro de você que é especial e que a qualquer momento Deus vai requerer que você utilize isso em prol das pessoas que Ele ama. Não é verdade? Deus diz que nós somos dispenseiros fiéis. Então Deus coloca agora algo dentro da nossa dispensa, nos dá a chave da dispensa, e a gente vai, no momento oportuno, ser acionado para que nós possamos tirar aquilo que está na nossa dispensa e servir a outros. E naquele momento é você, não é o apóstolo, não é a pastora, não é você. Por isso nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus. Por isso nós temos que estar alinhados com, e os sentimentos, muitas vezes, não condizem com aquilo que a palavra diz. Quantos estão comigo aqui? Não é? Ou só como acontece comigo? A palavra diz, não, mas eu sou sou filho de Deus, Deus me ama, Deus cuida de mim. Aí o teu sentimento diz assim, mais ou menos Deus cuida de você. Ou não? Há uma sabotagem dentro e você não consegue viver uma vida espiritual plena por causa disso. Porque essa sabotagem dos seus sentimentos, há um conflito com aquilo que a palavra diz, com aquilo que você sente. Olha só que tremendo. Eu queria ler o Salmo de número 103. Salmo número 103. Diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Presta atenção. Com quem que Davi está falando aí? Com ele mesmo, está falando, mas com que parte dele que ele está falando? Com a alma dele. Davi está dando uma ordem para a alma dele. Ó, alma, é o seguinte, larga de ser mulamba, larga de ser sentimental, larga de querer fazer coisas que não é para fazer, e você tem que fazer o quê? Sabe o quê? É bendizer o Senhor, alma. Davi estava dando uma orientação para a alma dele. Vocês estão entendendo isso? Não é tremendo isso? Você tem esse poder, você direciona
a sua alma, você não tem que esperar a tua alma vir. Ai, mas será que eu tenho que bendizer a Deus? Ai, porque eu estou com a conta negativa no banco. Ai, porque eu estou com o meu filho na enfermidade no meu filho. Essa é a tua alma, o teu sentimento, querendo sabotar a verdade espiritual que há em mim e em você. Amém? E você tem que ter esse discernimento. Agora eu estou falando de nóia, né? Os meus amigos lá gostam dessa palavra. De nóia, de mente, de exercitar a mente. E fazer o exercício da sua mente, que a sua alma corrobore com o teu espírito. E ele começa a dizer assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a alma ao Senhor, e não te esqueças só dos seus benefícios. A alma, o sentimento, tem memória curta, esquece aquilo que Deus faz. O poder de Deus que se manifesta nos nossos sentimentos é curto, esqueço. Deus me deu uma bênção ontem, se eu estou num problema hoje, o meu sentimento já esqueceu aquilo. Ou só comigo acontece isso? Não é verdade? E Davi está dizendo: olha, alma, cabeção, não te esqueça dos benefícios que Deus tem feito por nós. Não esquece disso. Usa a tua mente, a tua inteligência e o teu raciocínio em prol do Espírito, gente. É isso que Deus está nos ensinando aqui. Tanta gente inteligente aqui, tanta gente com grande discernimento, mas da primeira dificuldade a alma começa a lançar alguma coisa e você não tem a capacidade de discernir e de usar a tua inteligência para fazer os teus sentimentos remarem a favor do reino espiritual. Amém? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Não é? Querido, eu estou lutando com uma febre faz 2 dias. Desde sexta-feira de manhã eu estou com febre. Mas estou aqui lutando, orando, já orei até na água. Estou lutando. Por quê? Porque o meu sentimento quer me mandar no hospital. Talvez eu já tivesse ido no hospital. Mas eu estou lutando com o meu intelecto dizendo assim: não, Ele sara essas enfermidades. Em nome de Jesus, eu vou tomar posse dessa cura e vou sair curado. Amém? Zeninha até ficou preocupado comigo que eu não almocei sexta-feira, né, Zeninha? E olha, para eu não almoçar, o negócio é sério, hein? É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Não é mais ninguém. Os nossos sentimentos buscam coroas, buscam posições, buscam status na nossa vida. Mas Davi está falando assim: alma, presta atenção. Quem te coroa é Ele. Então, se submete. Você está entendendo que o tempo todo Ele está mandando a alma se submeter ao Espírito aqui, dando uma ordem? Não é isso? Aí eu quero agora ler para vocês um versículo. Esse aqui, para mim, descortinou um monte de coisa. Hebreus 5, verso 11. O autor está dizendo assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Espera aí. Esse quanto a isso aí, lá no começo do capítulo 5, que ele está dizendo que o Senhor Jesus, Ele é superior, Ele é maior aos da antiga aliança. Tá? Era isso que ele estava dizendo. Aí ele diz assim: quanto a isso, eles ainda não tinham entendido. Temos muito que dizer,
coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Segue aí, Vlad. O 12. Embora a essa altura já devesseis ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. 14. Mas o alimento sólido é para os quais quem? Os adultos, amém? Os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vou voltar para a minha versão aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também Essas faculdades exercitadas aqui, no original, essa faculdade é exercício da mente, da noia. Aí eu fiquei pensando assim, mas espera aí. Ele está dizendo que o adulto é aquele que exercita a mente. Olha que coisa louca. O adulto aqui não tá contado pela quantidade de tempo que ele está em contato com a palavra, não está em contato pela quantidade de vezes que ele leu a Bíblia, mas na capacidade mental dele de discernir o que é o bem e o que é o mal na palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Então, o adulto espiritual é aquele que tem uma mente renovada, exercitada a mente com capacidade para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o discernir o bem e o mal não está aqui no cargo do Espírito, mas o discernir o bem e o mal está na sua capacidade da mente de saber o que é o bem e o que é o mal. Quantos estão me entendendo aqui? Olha que coisa tremenda isso. Eu não sei vocês, mas eu já passei por algumas experiências muito tremendas. Vocês já sabem, eu já dei esse testemunho aqui, que eu era empregado numa empresa e Deus me deu ela. Então, acho que todo mundo já sabe isso aqui. Já falei aqui mais do que uma vez. Mas uma coisa foi muito interessante, foi que eu comprei a minha empresa para pagar em 18 parcelas, com o próprio faturamento da empresa. E eu paguei as 18 parcelas rigorosamente em dia. 18 meses depois eu já era dono da empresa, que eu já tinha pago com o próprio faturamento da empresa. No 19º mês, eu tive um título que ia para protesto. Pensa num cara que ficou revoltado. Pensa num cara que saiu da empresa. Eu liguei para a Rosana, muito cabreiro. Falei, não, eu não assumi essa empresa para ficar sendo protestado, não. E saí indignado da empresa. E eu fui no carro. E aí, o meu sabotador começou a trabalhar legal. Mas legal mesmo. Ele vinha na minha mente, uma batalha espiritual na minha mente, uma mistura de Satanás soprando do lado do sabotador, o sabotador falando, é uma loucura. A cabeça vira um trem. E dizendo assim, tá vendo? Tá, o pessoal diz que está certo, né? Que Deus não libera mesmo dinheiro para os crentes, por isso que os crentes são tudo pobres. Não adianta, sempre vai estar nessa luta financeira, porque Deus, na verdade, não supre e tal, não sei o que lá. E aquilo foi me dando uma opressão no carro, foi me dando uma opressão. Eu dirigindo. Uma opressão no carro, uma opressão no carro. Aí, queridos, eu lembrei desse versículo. De Hebreus 5:14. Que eu tenho que exercitar as faculdades mentais para discernir
o bem e o mal. Aí quando eu lembrei desse versículo, aí eu falei assim, não, esse não é meu pensamento. Tem alguém soprando esse pensamento no meu pensamento, porque não é o meu pensamento. Aí veio um versículo, eu dentro do carro, gente, uma loucura. Uma batalha espiritual dentro do carro. Mas não era só espiritual, era uma batalha na minha alma. Era espiritual também, óbvio que era. Mas era uma batalha entre eu e o diabo. Porque se eu não vencer eu, como é que eu vou vencer o diabo? Não é? Se eu não vencer minha alma primeiro, como é que eu vou me atrever a querer batalhar com o diabo? Eu preciso vencer minha alma primeiro. E aí, veio um versículo na minha mente. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, gente. A gente precisa ter isso dentro de nós. Nós somos como uma esponja. Quando apertado, vai sair o que está dentro. Se você está com porcaria dentro, quando aperta, vai sair porcaria. Se você está com carnalidade, com um monte de coisa na cabeça, só vê porcaria na televisão. Irmãos, eu não acho que a TV é do diabo, pelo menos a minha não é. A minha tem a nota fiscal, lá é minha. Eu comprei, paguei direitinho. Eu não acho que a TV é do diabo. Mas ela pode ser um instrumento para trazer muita porcaria dentro da nossa casa. Não é? Muita porcaria ela pode trazer. Então, se você, a hora que você está cheio de porcaria, quando aperta, sai o quê? Porcaria. Agora, se você está cheio da palavra de Deus, se você está procurando uma vida de santificação, de santidade, quando te aperta, vai sair o quê? Coisa boa. Vai sair versículo, vai sair libertação, vai sair coisa boa. E aí veio um versículo na minha mente. E o Senhor Deus há de suprir todas as minhas necessidades, segundo a riqueza em glória de Cristo. Aí eu dei um grito dentro do carro, parei o carro, quase bati o carro. Parei o carro e disse assim, Satanás, está escrito, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. E por isso esse pensamento aqui não é meu, sai daqui. Gente, saiu demônio para tudo quanto é lado do meu carro. Os carros que estavam do lado lá se lascaram. Foram para outro lugar. Mas por quê? Porque primeiro eu venci eu mesmo. Eu venci o meu sentimento. Eu venci porque eu tinha tudo para vir aquele espírito de autocomiseração, porque é isso que o sentimento quer trazer para nós, bons motivos para a gente murmurar. Não é? Fala aí. Se você for atrás dos teus sentimentos, se você não tem muitos bons motivos para murmurar. Tem ou não tem, gente? Não é? Tem bons motivos. Ah, isso acontece comigo, ó céus, ó vida, ó dor, ó azar, ó isso, ó aquilo. Mas quando você domina sobre você mesmo, quando você tem essa faculdade de discernir aquele momento, você vence a sua alma. E se tem algum demônio ali, vai sair em nome de Jesus. E vai sair. E adivinha, no outro dia, Deus proveu. Fala se Deus não é bom. No outro dia Ele proveu. Por quê? Porque nós temos que aprender essa lição. Então, se o teu sentimento quiser começar a dominar a sua vida, cuidado. Cuidado. Não deixa esses sentimentos, esses negócios, porque o diabo, o que ele gosta é que a gente chegue cheio de bons motivos para murmurar. Cheios de bons motivos para a gente se achar que nós não valemos nada. Cheios de bons motivos para a gente achar que a nossa situação não vai mudar nunca. Mas a palavra e a verdade diz, há uma promessa de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Ele que te livra, Ele te perdoa, Ele te sara, Ele que te coroa, Ele que te honra. Se você faz alguma coisa no reino espiritual esperando honra de alguém, isso é o teu sentimento. Não espere nada de ninguém, faça. Faça.
Não espere recompensa de ninguém. Faça simplesmente. Aquilo que vier na sua mão, você faça. Não deixe o seu sentimento com mimimi, mimimi, mimimi. Não é? Você não começa, ai, porque eu canto tanto, mas nunca ninguém me elogiou. Ai, meu Deus. Não é? Eu falo cantar, mas eu falo qualquer outra coisa. Ah, os diáconos aqui são uma benção, estão trabalhando para lá e para cá. Mas se você ficar esperando que algum pastor ou algum apóstolo vai falar para você, puxa, como você é bom. Cara, está sentimento puro, esquece isso. Faz o teu intelecto alinhar o sentimento com o espiritual e vai fazer. É assim que funciona o reino de Deus. E o próprio Deus te honra. E olha que essa igreja é uma igreja que honra, hein? É ou não é? É uma igreja que entende, e os líderes aqui sempre honram aqueles que trabalham. Mas não é por isso que a gente tem que trabalhar. Não é por conta disso. Amém, queridos? Então, existem lutas, existem dores, a gente passa pelo fogo, a gente passa por estreitos. Isso faz parte da vida de todo mundo. Ninguém está isento para isso. A única coisa que você precisa saber, de fato, e colocar em prática, é exercitar a tua mente e trazer à memória aquilo que te dá esperança. Tá bom? Queria pedir para o Tiago. Queria que você fechasse seus olhos. Antes de eu orar, eu pedi para o Tiago ministrar um louvor para nós. E eu já vou estar terminando e vou orar depois do louvor. Feche seus olhos e receba essa palavra aí no louvor. Tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar
espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória Aleluia. aquilo Louvado e que engrandecido me dá seja o teu nome, Senhor. Se você puder, fique em pé para receber uma oração. Quero orar por vocês. Em nome de Jesus, Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, cortante como uma espada de dois gumes, apta para separar a alma do espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções. Senhor, a tua palavra não volta vazia. Nós queremos declarar aqui, Senhor, a nossa total dependência de ti, Pai. Precisamos do Senhor como ar que respiramos. Senhor, passamos por lutas, por dificuldades, mas sabemos que de todas elas o Senhor nos livra. E em todos os momentos o Senhor está conosco. Se somos lançados na cova dos leões, lá está o Senhor. Se somos lançados na fornalha, lá está o Senhor, porque o Senhor não nos abandona e não nos larga. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos que essa palavra, Senhor, venha fazer morada dentro de nós, para que a gente possa aprender a discernir, Senhor, o bem e o mal, e a não levar, Senhor, os nossos sentimentos a dirigirem as nossas vidas, mas sim, Senhor, a nossa alma corroborar com o nosso espírito. Queremos ter uma vida espiritual, Senhor. Queremos ter uma vida que te adore, que engrandeça o teu nome. E tudo quanto formos fazer, Senhor, seja para louvor e honra e glória do teu nome. Capacita-nos, Senhor. Dá-nos essa graça bendita, desse entendimento e dessa revelação, para que a gente possa caminhar firme e forte no propósito que o Senhor tem para nós. Queremos pular para o centro da tua vontade, Pai. E queremos, Senhor, ser colaboradores, e não queremos ser sabotadores do propósito do Senhor para as nossas vidas. Te amamos, Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí, querido?